Na verdade, a gente não pode ficar zangado com Deus em razão dessa epidemia que está tomando conta da Terra. Eu quero falar para você, não fique zangado com Deus por causa da Covid-19. Não fique zangado com Deus em razão de uma crise tão grande que assola a humanidade. Não fique fazendo biquinho, fazendo comelia, indo para debaixo de uma sombra, fazendo greve de fome. Não, não. Deus sabe o que está fazendo. Na verdade, nós estamos vivendo uma época que o homem está distanciando muito de Deus. Deus está no mesmo lugar, ele não fugiu de onde ele estava. Ele continua vivo e é por isso que está acontecendo essas crises, porque Deus está vivo, ele não está morto. Ninguém nunca leu a Bíblia tanto como está lendo agora. Ninguém nunca correu atrás de Deus como está correndo agora. Na verdade, tem um grupo de pessoas que vai de mal a pior, os famosos. Imagina aqueles que têm tudo. Não querem que Deus exista. Tem pessoas sofrendo. Certo dia, eu fui pegar o evangelho com uma pessoa, falou, se for falar de Jesus Cristo, não entre na minha casa. E eu fui embora. Outro dia uma mulher falou assim, pastor, eu não aguento mais. A minha filha de 13 anos está mergulhada de ponta cabeça na prostituição. O meu filho de 15 anos está no mundo da delinquência, no mundo da criminalidade. Eu não aguento mais, eu quero que Jesus volte hoje. Ele sabe todas essas coisas. Deus está acompanhando. Deus está sabendo a situação do mundo, ele está vivo. Na verdade, na palavra existe um texto tão importante, são tantos textos maravilhosos, mas ali em Deuteronômio 10 e 17 fala o seguinte, porque o nosso Deus é um Deus grande, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, um Deus que não faz acepção de pessoas e não aceita recompensa. Esse texto define quem é Deus, Deus grande, poderoso. Na verdade, ele é grande, então não precisa você ficar fazendo greve de fome por causa de uma epidemia, chorando. Não, não, por favor. Em primeiro lugar, nós não precisamos de ficar chorando, ficar reclamando da sorte, porque Deus é grande, porque Ele está no controle de toda a situação. Ele é tudo, é Deus dos deuses. Ele não é o segundo Deus, não é um dos deuses, Ele é o único Deus. Ele é um Deus grande, poderoso, Deus dos deuses. Em segundo lugar, não precisa ficar zangado com Deus, porque Deus é criador, Ele criou todas as coisas. Não tem como o barro fazer greve contra o oleiro. O oleiro é o oleiro e o barro é o barro. E fim de papo, não tem outra saída. Deus é grande, precisamos de chegar a Ele, porque Ele está no mesmo lugar. A pessoa desvia de Deus, vai para o mundão, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. O ateu fala que não tem Deus, mas Deus não precisa do apoio do ateu para ser Deus. O ateu nasceu, Deus já era Deus. O ateu vai morrer e Deus vai continuar sendo Deus. Ele é eterno, sempre existiu. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Em terceiro lugar, não precisa ficar magoado contra Deus. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Ele é criador da natureza. Ele criou tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle de toda a situação. Ali no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, fala que Deus criou o bem, Ele criou o mal. Então, Deus usa as coisas maus para fazer a sua vontade, para trazer o homem de volta para Ele, para aproximar do homem. Ele quer ser amigo do homem. Deus não fez o homem para ser seu inimigo, um concorrente. Tem tanto concorrente de Deus na atualidade, pessoa concorrendo com Ele. Não, ele não quer concorrente. Ele é o único Deus. Então Ele faz as coisas acontecerem para que o homem reconheça a sua posição de barro. Em quarto lugar, Deus, Ele é onipresente, quer dizer, Ele está em toda parte. Ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele está aqui na terra, embaixo das águas, acima das nuvens, debaixo das nuvens. Então não tem como o homem se esconder de Deus. Não tem para onde ele ir. Deus é Deus e pronto, Ele está em toda parte, Ele é onipresente, está em toda parte, está acompanhando o desenvolvimento da história do homem, está escrevendo mais um capítulo da história da humanidade. Em quinto lugar, Deus é onisciente, então Ele sabe o que está acontecendo, Ele conhece o pensamento do intelectual, o pensamento da pessoa mais humilde, Ele conhece o pensamento da humanidade, Ele sabe o futuro da próxima geração, Ele sabe que se alguma coisa não acontecer, o homem vai debandar. Ele sabe que as crianças já nascem com uma tendência genética que o atrai para o cesto de lixo. Ele sabe que as crianças que nascem hoje, como aquelas que nasciam na época do dilúvio, eles já tinham uma tendência genética para a rebelião, para o lado contrário. Então Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe o seu pensamento. Ele sabe quando você se revolta contra Deus e quando você ama a Deus de todo o seu coração. Em sexto lugar, Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores.
Ele pode criar, ele pode matar, ele pode fazer vivificar, tudo ele pode fazer. Em sétimo lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não precisa de separar um do outro. Ele age tanto na África, na Ásia, na Europa, na Oceania e aqui nas Américas. Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele não aceita recompensa. Ele não precisa de fazer barganha. Ele não precisa fazer nada em troca. Ele é Deus, Criador. Ele é amor, lógico. Ele ama a humanidade. Por isso ele envia, às vezes, uma crise para fazer o homem voltar para ele. Lembra de Jonas? Jonas desviou da ordem de Deus e ele tentou ir para outro canto. Deus enviou uma tempestade para fazê-lo voltar para o seu caminho. E é isso que Deus faz. Às vezes ele permite uma crise para que o homem volte. Ninguém nunca procurou Deus como está procurando no dia de hoje. Pessoas que querem a salvação, encontrar o caminho da verdade, estão procurando, está tendo tempo para ler a palavra, para buscar a Deus. Então ele enviou aquela tempestade para que Jonas voltasse. A tempestade, os vendaval, as doenças, os problemas, estão todos aos serviços de Deus. O inimigo trabalha para Deus, só faz aquilo que Deus permite. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ele é tudo. Ele é amor, ama o homem de tal maneira que chegou a ponto de enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é amor. Envia uma epidemia por amor. Mas ao mesmo tempo ele é justiça. Ele é justiça e por isso tudo que começa morre, tudo que tem início tem fim, e ele vai enviar seu filho para arrebatar a sua igreja. É a justiça de Deus. E quem aceitou Jesus como Salvador, aleluia, é importante aceitar. Quem puder amar a Jesus, amar a Deus de todo o seu coração, ame a Deus. Aproxime de Deus, ame de coração, porque Ele é amor e Ele vive nos amando. Amém.